Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Vamos hoje para o texto que está a partir do versículo 23 até o versículo 33. Acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. E, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Esta é a segunda vez aqui neste trecho, no capítulo 22, que Jesus é questionado na tentativa de fazê-lo cair em alguma questão que pudesse dar causa para que Jesus fosse indiciado ou que fosse preso ali pelas autoridades do templo. Os fariseus estavam determinados em tirar Jesus do meio daquelas pessoas e fazê-lo calar. E agora enviam um outro grupo para questionar Jesus. Dessa vez são os saduceus. Os saduceus eram um grupo dentro dos religiosos que não acreditavam na lei oral, advinda da Torá. Eles apenas acreditavam nas doutrinas que vinham dos 5 livros de Moisés, ou seja, do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio. E, em particular, os saduceus rejeitavam a doutrina da ressurreição. Eles não criam na ressurreição. E, justamente, vêm até Jesus para trazer uma questão da lei, para tentar pegar Jesus em alguma coisa. Então o texto diz que eles vieram até Jesus e eles chamam Jesus de mestre. Nós já vimos que essa é uma maneira, na verdade, derrogatória de chamar Jesus, porque eles não estavam, na verdade, reconhecendo que ele era muito mais do que um mero homem, como muitos estavam reafirmando continuamente. Então, eles chamam Jesus de mestre na tentativa de ridicularizá-lo. Eles então contam uma história, trazem algo que é uma questão da própria lei, como nos diz aqui o verso 24: se alguém morrer não tendo filhos, o seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Em primeiro lugar, isso era algo que estava realmente na lei. Essa é a lei do chamado casamento levirato. E ela acontecia da seguinte maneira: se um homem se casasse com uma mulher e ele morresse antes que tivesse um filho varão, o irmão daquele homem deveria se casar com a viúva, e o primeiro filho que eles tivessem seria considerado filho do irmão falecido, para que a descendência dele tivesse continuidade. Era isso que prescrevia a lei. Mas aqui
os saduceus contam uma história e, de maneira absurda, dizem que uma sequência de 7 irmãos foram se casando com a mesma mulher do primeiro irmão e todos eles foram morrendo. E no final também a mulher morreu. E eles fazem essa pergunta para Jesus, eles contam essa história de uma maneira absurda para tentar ridicularizar Jesus. E ao final eles parecem apontar e dizer o seguinte, no verso 28, portanto, na ressurreição, como se quisessem dizer, portanto, Jesus, nessa suposta ressurreição que o Senhor diz, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Eles estavam determinados a ridicularizar Jesus, mas Jesus, conhecendo a sua intenção, de maneira sábia, aponta mais uma vez para a verdade da Escritura. E, mais uma vez, ele chama a atenção, traz uma reprimenda para aquele grupo. Verso 29 diz assim, respondeu-lhes Jesus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus, de forma sábia, confronta aqueles saduceus, dizendo que eles estavam em erro, primeiramente porque não conheciam a Escritura e, em segundo lugar, porque não conheciam o poder de Deus. E a seguir, Jesus dá uma resposta que fala do poder de Deus e fala especificamente daquilo que a Escritura diz. Vejam então a perspicácia de Jesus ao responder àquela indagação. Jesus diz assim, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Jesus revela o poder de Deus que na ressurreição vai fazer com que não mais haja o intercurso físico entre homem e mulher, ou seja, no céu não haverá casamento, no céu não haverá intercurso sexual, ou seja, não haverá mais intercurso físico. Isso será uma coisa superada. A existência no céu é diferente e Jesus diz, eles serão como os anjos no céu. Só que tem um detalhe aqui, os saduceus não acreditavam na existência dos anjos. Jesus estava usando isso justamente contra eles, porque Jesus estava falando dessa nova realidade dos salvos no céu. Além do mais, Jesus aponta para a Escritura, porque ele traz a seguinte questão a partir do verso 31. E quanto à ressurreição dos mortos, ou seja, quanto ao fato de que a ressurreição é verdadeira, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele é Deus não de mortos, e sim de vivos. Jesus aponta para a Escritura, usando uma maneira lógica de argumentação que era perfeitamente aceita pelos rabinos e pelos estudiosos da Bíblia naquele tempo. Jesus aponta para o fato de que Deus diz no tempo presente, quando se revela a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aponta para o fato de que Deus fala como se aqueles ainda estivessem vivos, e realmente estavam, porque estavam vivos com o Senhor. E Jesus aponta para o fato de que Deus é Deus de vivos, e com isso prova desde o Antigo Testamento a realidade da ressurreição. É certo, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que a ressurreição não encontra no Antigo Testamento, digamos assim, um ensino claro, mas ela é mencionada em textos como, por exemplo, Daniel 12, versículo 2, fala da ressurreição de mortos sem Deus e com Deus. Nós temos outros trechos, por exemplo, quando Davi fala do seu filho que teve com Batseba e que morreu, e que um dia ele iria ter com ele, porque tinha crença na ressurreição. E também naquele texto de Jó, lá no capítulo 19,
que diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive e eu, com esses olhos e com esse meu corpo, ou seja, ele tinha uma crença na ressurreição, ele diz: eu verei o Senhor. É certo que o Novo Testamento é que traz o conhecimento específico da ressurreição, mas Jesus reafirma a partir de um texto que era aceito plenamente pelos próprios saduceus, que a ressurreição era uma realidade. Jesus confronta a sua intenção e chama-lhes de hipócritas. Jesus confronta a sua ignorância da Escritura, porque diz que a própria Escritura dá testemunho da ressurreição. E como foi no primeiro caso, o verso 33 diz que as multidões se maravilhavam da doutrina de Jesus. Quanto mais aqueles homens tentavam pegar Jesus em alguma questão, quanto mais as multidões que ouviam Jesus ficavam maravilhadas da sua doutrina e certamente irritavam ainda mais os fariseus. E nós veremos que os próprios fariseus se achegam a Jesus para tentar pegá-lo em mais alguma questão. Mas nós veremos isso no nosso próximo encontro. Até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.